ouvir no fundo? Amém? Eu queria ler um texto com os irmãos, antes de falar o que eu quero falar. Vai comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 5, versículo 17. Paulo falando a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, o versículo 17. Todo mundo encontrou? Amém? Vamos ler aqui no Data Show, fica mais fácil? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá. Vamos, gente, peraí, vamos lá. Data Show aqui, ó. 1, 2, 3. Vou ler para vocês o texto. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros ou os pastores, aqui no caso, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam, os que trabalham na palavra e no ensino. Está muito alto aqui. Pois bem, eu quero esclarecer algumas coisas com os irmãos, para ficar de forma bem clara, para a gente entrar no assunto que eu quero falar com os irmãos. Quinta-feira passada, o pastor Vinícius recebeu um convite para assumir a igreja lá em Belo Horizonte. Misericórdia ou amém? Amém? Até assustei. Vou falar de novo. Quinta-feira passada, o pastor Vinícius recebeu um convite para assumir uma igreja lá em Belo Horizonte e deixar El Shaddai. Amém ou misericórdia? Repreendido. Esses dias para trás, há um tempo atrás, o pastor Vinícius recebeu um convite para pastorear a igreja Betel em Divinópolis. Amém ou misericórdia? Pois é, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. A gente precisa amar a nossa igreja, amém? Amém? E amar os líderes da nossa igreja. Amém? Assim, eu sei que meu pai o pastor Vinícius vai até me xingar depois por estar falando isso, mas nós tivemos aqui, esses dias para trás, no dia 20, não foi isso? O aniversário ministerial do pastor, dia 20 de fevereiro. Ninguém cantou nem assim, parabéns, pastor, pelo ministério. Os irmãos sabem do que eu estou falando isso aqui, que a gente não está procurando, os irmãos sabem disso, amém, irmãos? Não está procurando glória, vanglória, nada disso. Eu estou dizendo que essas coisinhas fazem valer a pena. Essas coisinhas dizem muito do cuidado da igreja com a gente. E, pegando com base nisso, eu não estou falando de mim, estou falando do pastor da igreja. Irmãos, nós precisamos amar o nosso pastor, é o líder que a gente tem. Eu tenho participado das reuniões da URMIBAN, eu faço parte das reuniões da URMIBAN, e o que mais tem faltado nas reuniões que a gente conversa são pastores íntegros, pastores que pregam a mensagem, têm compromisso com a mensagem. Hoje mesmo, o pastor Vinícius foi para Nova Serrana, dar aula no seminário interno, na faculdade que tem em Nova Serrana. E aí a gente tem seminário segunda-feira, e vem poucas pessoas, vem 15, 16 pessoas. A nossa igreja não envolve com política, a gente não envolve com política. O pastor Vinícius colocou, não é que ele não tem competência para envolver, não é que ele não possa envolver, é legal, só que a conversa que a gente sempre tem é que envolvendo com política pode sujar o nome da igreja. Então a nossa preocupação, irmãos, é a igreja, amém? E nós precisamos honrar os líderes que estão sobre a igreja. Eu queria que você, assim, mudasse esse conceito da nossa igreja em forma geral. Eu queria que você amasse mais a igreja, divulgasse mais a sua igreja, amasse o seu pastor. A gente pode fazer diferente, amém? Porque igreja, o pastor, o estar na frente da igreja é um casamento. E o casamento ele precisa de quê, Elisângela? De cuidado. Não estou dizendo para ser bajulado. Irmão, vocês me conhecem o pastor Vinícius, vocês me conhecem, vocês conhecem a gente. E não estou dizendo isso aqui porque o pastor Vinícius é meu pai. Esquece a parte de pai, nem de pai eu chamo ele na igreja. Aqui na igreja ele é meu pastor. Eu estou dizendo como um pastor auxiliar da igreja, que a gente precisa fazer isso. As congregações esses dias para trás fizeram um culto do Santíssimo, pastor, tal. A gente não fez nada, nem cantar um parabéns. A não ser 2 irmãos que foram lá e fizeram esse papel. Amém? A gente pode mudar isso, irmãos?
A gente pode mudar isso? Porque depois que a gente acaba perdendo, se torna difícil de voltar. Eu queria orar com os irmãos nesse momento, amém? Para que ninguém possa me interpretar mal. Pai, nós estamos aqui na tua casa pedindo algo simples. Nós pedimos que o Senhor venha colocar no nosso coração o desejo de honrar os nossos líderes. Nós queremos amar as pessoas que estão sobre as nossas lideranças. Nós queremos honrar as pessoas que estão sobre a nossa liderança, não fazendo nada demais, apenas o simples, apenas o básico. Que o Senhor possa nos dar direção, para que a gente possa valorizar quem está com a gente nos dando direção. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Essa mesma intimativa que ele teve para poder pastorear em Belo Horizonte, ele também recebeu uma intimação para assumir a Ormiban de Belo Horizonte. E ele rejeitou por amor, El Shaddai. Quero ministrar com você a mensagem de Deus para o seu coração. Diga assim comigo o título dessa mensagem: minha refeição é pó. Você vai me alimentar? Gente, vocês estão muito... Vamos lá, gente, vamos lá. Minha refeição é pó. Você vai me alimentar? Eu quero trabalhar com você nessa perspectiva desse tema. A minha refeição é pó. E aí, você vai me alimentar? Eu quero fazer uma introdução com você de forma bem simples, dizendo quem é eu, quem é você, em forma de matéria humana. Nós somos etimologicamente humus, cujo significado é terra fértil, é fecunda, dando origem à palavra homem. Então, a palavra homem, ela nasce de uma origem chamada humus. Humus não é cocô, não. Humus é humano, fecundação de humanidade. Outro ponto que eu aprendo com você aqui. Nós somos formados por 20 aminoácidos e 4 ácidos nucleicos, e nada mais. Todos os seres vivos, sem exceção, utilizam esses 20 aminoácidos para fabricarem todos os tipos de proteína que necessitam. Átomos de carbonato, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e alguns outros elementos em menor quantidade. Vou te dar aqui uma referência de um homem com 70 quilos, o que ele tem no corpo. Um adulto de 70 quilos, ele apresenta no corpo 23% de carbono, 55% de água, 1,4 de cálcio, 0,83 de fósforo, 2,6 de nitrogênio, 0,2% de enxofre, 0,27 de cloreto e sódio, 0,2 de potássio, e de metais 0,0,9. Eu fiz essa introdução com você, vai comigo lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Te mostrando que os mesmos componentes que são encontrados no meu corpo, no seu corpo, são os elementos que são encontrados na terra. Amém? Amém? Os mesmos elementos que são encontrados no nosso corpo, o fósforo, o zinco, o ferro, o magnésio, são elementos que são encontrados também na terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Todo mundo encontrou? Eu quero que todo mundo leia esse texto comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Para por aí. Primeiro ponto que eu aprendo com você. Então o Yahvé, o Deus conosco, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Fala assim comigo, corpo. Essa é a primeira matéria que o próprio Deus cria desde o início, desde o princípio em Gênesis. Um corpo. O que eu aprendo aqui nesse texto? A formação do homem, ela se dá por meio do pó da terra. É o primeiro início que a gente aprende aqui. O próprio texto, de forma bem esclarecida, Magela, traz para nós que o homem, ele é formado do pó da terra. O segundo ponto. Deus, ele primeiro pega o pó da terra e ele forma um corpo. Porém, esse corpo, essa matéria, ele não é homem. Fala assim, não é homem. Fala assim, é boneco. Então, o primeiro processo da formação do homem, Deus não fez o homem, não. Primeiro ele faz um corpo. E esse corpo, eu estou dando nome de boneco aqui, porque não tem vida ainda. Então, esse é o primeiro ponto. Olha o que diz. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então, a primeira característica que acontece no texto é corpo. Terceira verdade que eu aprendo com você. Existe um processo antes do boneco se transformar em homem. Tem todo um processo que a Bíblia vai nos mostrar
antes desse boneco se transformar num homem com vida, com espírito, com ser. A quarta verdade que eu aprendo com você: a vida do corpo, a vida desse boneco, ela está assim, fala assim, sangue. Gente, vamos lá, gente, vocês nos animam. A vida desse boneco, fala a vida desse boneco, ele está no sangue. Se não tiver sangue, não tem vida. Vai comigo lá em Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Se você tiver uma caneta aí, você pode riscar a sua Bíblia, que esses pontos são muito importantes para o seu devocional. Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Só a parte A do texto que eu quero ler com você. O que diz lá no versículo, no primeiro ponto lá? Vamos lá, 1, 2, 3. Pronto, definiu aí, porque a vida da carne, a existência da carne, ela está no sangue. Vai comigo agora em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o mesmo texto. Vamos continuar lendo a parte B do texto. Então, o texto de Gênesis 2, 7 começa dizendo: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Agora a parte B do texto diz o seguinte: e lhe soprou nas narinas o que, queridos? O fôlego de vida. Fala comigo assim, espírito. Agora começa um processo em que esse boneco ele vai começar a ter vida. Começa a transformar em homem. Então, primeiro é um corpo, agora ele recebe o espírito. Ele recebe o sopro do próprio Senhor, o fôlego de vida. O que eu aprendo aqui com você? Após a formação do boneco, Deus sopra dentro dele, concedendo vida, uma vida que sai de dentro do próprio Senhor. A segunda coisa que eu aprendo com você: a palavra fôlego, aqui no hebraico, é a mesma palavra usada para espírito. Então, fala assim, fôlego, espírito. A palavra fôlego, soprou Deus fôlego no homem, soprou Deus espírito no homem. Amém? Então, nós vimos a matéria transformada em um boneco, agora ela está recebendo o espírito. É um processo que o homem está passando. E nesse mesmo espírito, é o que nós temos comunhão com Deus, é o que nos liga a Deus. Você não tem comunhão com Deus na alma, você não tem comunhão com Deus no corpo, você tem comunhão com Deus no espírito. Amém? É o espírito que faz essa ligação entre Deus e o homem. É por isso que também o homem, ele não consegue entender as coisas de Deus em seu intelecto, em sua alma. Por isso que uma pessoa sem Jesus, sem um novo espírito, do novo nascimento, ela não consegue entender as coisas de Deus. Por que você às vezes prega a mensagem para o cara, fala dia, noite, noite e dia, e essa pessoa não consegue enxergar o que você enxerga, porque ela não tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Vai comigo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, por gentileza. Olha que texto riquíssimo esse texto, de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 15. Vamos ler todo mundo junto? Olha o que diz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que provém de quem, queridos? De Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, o homem que não tem esse ser, a presença de Deus em sua vida, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o que, queridos? Loucura. Perdoar é loucura, arrepender de pecado é loucura, pedir perdão é uma loucura, ser crente é loucura. Ele não aceita isso. E não pode entendê-las, ou não pode compreendê-las. Porque elas se discernem de forma o quê? Espiritual. Então o que faz eu e você entender o Evangelho? O que faz eu e você entender a salvação é essa parte espiritual. Não é a matéria, corpo. É a parte espiritual. Amém, queridos? Volta comigo em Gênesis 2, 7. Aí depois desse processo, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, boneco.
Aí depois vem, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Fôlego, Espírito Santo. Aí vem o finalzinho, a parte C do texto. E o homem, ele passou agora a ser o quê? Um ser vivente, uma alma vivente. Fala comigo assim, alma. Então, esse aqui é o terceiro processo. Eu sei que existem pessoas que seguem a linha da dicotomia e existem pessoas que seguem a linha da tricotomia. O que é dicotomia e tricotomia? Dicotomia é acreditar no corpo, é uma coisa, alma e espírito é a mesma coisa. A tricotomia é corpo, alma e espírito. Mas eu não estou aqui para defender nada de teologia, estou aqui para pregar para vocês. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é que eu entendo desse texto aqui de 2,7? Quando há o processo em que o Espírito de Deus, ele entra naquele boneco de terra e se manifesta a vida na alma e no corpo do homem. A segunda coisa, sendo o que manifesta a vida no homem é a alma. A alma tem a característica da persona, da personalidade. Então, as atitudes que eu e você toma não é do Espírito, é da alma. A sua personalidade está inserida na alma. O seu conhecimento, ele está inserido na alma, não é o espírito, e muito menos a matéria bruta, que é o corpo. Na alma. A terceira verdade, na alma, nós encontramos a personalidade do homem, as suas emoções, o seu intelecto, e a própria vontade de agir. O tempo todo, o homem trabalha nessas três áreas, intelecto, vontade e emoções. Fala assim, intelecto, vontade e emoções. O humano, ele trabalha nesses três princípios, nesses três pilares. Enquanto o intelecto, ele raciocina, há algum tipo de emoção e a vontade e os resultados do que escolhem fazer. A alma é o centro de comunicação com o semelhante. Vai comigo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós vamos passear demais na Bíblia hoje. Gálatas capítulo 2, versículo 20, olha o que diz. Logo, já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o texto para você ver que interessante. Logo, já não sou eu sou eu quem vive, o Espírito, mas Cristo, ele vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, matéria bruta, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, feito essa introdução com você, te explicando o que é o humano, as composições que se encontram no homem, encontram na terra, te mostrei a questão da tricotomia, corpo, alma e espírito. Te mostrei que o ser humano, primeiro Deus cria essa matéria boneco, depois preenche com o espírito, e depois coloca uma alma nesse humano, sendo a sua personalidade. Eu quero ir com você em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, e nós vamos fazer uma leitura desse texto, e depois nós vamos aprender umas verdades aqui. Está sendo claro, queridos? Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte, olha essa leitura. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a quem, queridos? A mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Ela até acrescenta aí que não tem isso, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que acontece no versículo 7? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem
e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Versículo 10. E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu eu tive medo, e eu me escondi. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei, porque não comesses? Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore, aí eu comi. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E eu quero que todo mundo leia o versículo 14, porque o versículo 14 é o texto base da nossa pregação. Vamos lá? 1, 2, 3. Rastejará sobre o teu ventre e o que, queridos? Grave isso aí. E comerás pó todos os dias de sua vida. Quantos aqui já leram essa passagem e nunca entendeu? Faz assim com a mão. Então tem uma boa quantidade que não entendeu. Aí diz: e comerás pó todos os dias da tua vida. Aí continua o versículo. Grave isso aí. E comerás pó todos os dias da sua vida. Versículo 15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha o versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tu vais retornar. Esse versículo aqui de Gênesis, que significa princípio, começo de tudo, está pegando aqui ênfase à vida de Adão, à vida de Eva e à vida aqui, no caso aqui da serpente. Por causa do pecado aqui, houve a Eva, ela é enganada, ela é persuadida pela serpente. E a serpente aqui simboliza o próprio quem, queridos? Anjo de Deus? Não, Satanás. A serpente simboliza o próprio Satanás aqui. Cada um dos três recebe uma punição. O texto diz que a serpente ela vai comer do pó. O texto também diz que o próprio Adão ele vai comer do suor, desse transpirar, da dificuldade. E o próprio texto também diz que a mulher ela terá dores de parto. Por causa do pecado, por causa da prática e da ação do pecado, os três recebem um resultado não tão favorável. Eles recebem uma disciplina aqui diante do Senhor. Um vai ter dores de parto, outro vai comer do pó da terra, e outro vai trabalhar pesado e vai comer do suor do... Quando se trata aqui dos dois, Adão e Eva, fica bem claro para os irmãos, não fica? Hoje acontece isso, a mulher na hora de ter o filho, ela sofre ou não sofre, queridos? O homem, ele não tem que trabalhar no serviço pesado, não é um fato? Só que quando trata da serpente, fica assim um pouco diferente, assim, engraçado, né? Serpente comendo terra, serpente comendo pó. Só que quando a gente observa aqui, a gente vê que é uma figura de linguagem. A serpente não come pó. Quem já viu serpente comendo pó aqui? Estava passando na rua, estava uma serpente comendo um pozinho. Não tem isso. A serpente é um réptil que come carne. Um ratinho, um passarinho. E é sobre isso que eu quero trabalhar com você. Esse texto aqui, ele trata sobre a queda do homem e o castigo imposto por Deus sobre cada um após cometerem pecado. Vai comigo em Gênesis 3,14 e vamos fixar nele aí. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de sua vida. Eu quero que você também vai comigo agora em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós vamos rodear agora na Bíblia e vou te mostrar os textos que falam sobre pó na Bíblia.
Gênesis capítulo 2, versículo 7. Fica com sua Bíblia marcada aí que eu vou pedir para colocar na data show. Pode ser? A gente lê aqui no data show. Gênesis 2, 7. Vamos lá? 1, 2, 3. Gênesis 3, 19. Segura aí, deixa só o data show, fica mais fácil. Gênesis 3, 19. 1, 2, 3. Porque tu és, e ao pó tornarás. Gênesis 18, 27. 1, 2, 3. E cinza. Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. 1, 2, 3. Não, 3, 20. Isso, 1, 2, 3. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Eclesiastes 12, 7. 1, 2, 3. Salmos de número 103, versículo 13. 1, 2, 3. Quatorze. E sabe que eu e você é pó. Isaías 65, versículo 25. 1, 2, 3. Pó será comida de quem, queridos? Da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eu disse para você que no começo dessa ministração algumas especificações sobre a questão do pó. Disse para você que as matérias que existem no seu corpo, que existem no meu corpo, provém da terra. O que encontra na terra, encontra em nós. Então, isso aí, pela ciência e não pela Bíblia, já é uma prova que nós viemos da terra. A Bíblia e a ciência não podem bater de frente com isso, porque é uma forma clara de entender. Nós viemos do pó da terra. Te mostrei a especificação do corpo, alma e espírito. Te mostrei a parte do intelecto, te mostrei a parte espiritual e te mostrei a parte de matéria. E agora, entrei com você num texto em que diz que a serpente vai comer do pó. Agora, entrei com você em outro texto, dizendo, em vários textos, sobre o pó. Agora, quem que é o pó na história da Bíblia? Quem que é, queridos? Nós. Nós somos o pó. O castigo que a serpente ela recebe é que ela comeria do pó. E nós, angélicos, somos o quê? Pó. O que eu aprendo aqui? É justamente isso que eu quero entrar com você nessa mensagem. Quando o texto diz aqui que a serpente vai comer pó, não quer dizer que a serpente vai comer pó de forma literal. Quer dizer que a serpente vai alimentar daquilo que eu e você destila no meio do caminho. A serpente, o diabo aqui, o enganador, a antiga serpente, o dragão vermelho, ele vai alimentar daquilo que eu e você deixa destilar no meio do caminho. Quem está entendendo? Se eu e você vivemos uma vida diante do Senhor, mas uma vida em que onde a gente passa, deixa cair um pouquinho de pó, aqui deixa um pozinho de cá, aí cai. Isso é alimento para o próprio diabo. O que eu aprendo aqui? Eu sou o pó, e a serpente vai alimentar daquilo que procede de mim. Quarta verdade que eu aprendo com você: o pó, ele simboliza as transgressões, fala comigo, transgressões, desagrados a Deus, mentira, arrogância, ira. No final é pecado. Tudo que é pecado é alimento para o diabo. Tudo que eu e você leva para a perspectiva de ser pecado é uma alimentação, uma dieta balanceada para o diabo. Vai comigo em Apocalipse capítulo 20,
versículo 2. Ah, pastor, eu não acredito que a serpente aí, porque no meu ponto teológico eu vejo que não, a serpente aí é um animalzinho mesmo, não tem nada a ver com o diabo. Então tá bom. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. O que diz em Apocalipse 22? 1, 2, 3. A antiga o quê? Naja? Serpente. Que é quem, queridos? Então o texto aqui em Gênesis, quando fala da serpente, está dando referência de fato ao próprio diabo. Fala comigo assim, a destilação do vício. Eu sei que tem inúmeros pecados que eu poderia trabalhar com você aqui nessa noite. Inúmeros pecados. Inúmeros pecados. Inúmeras formas que o diabo se alimenta da gente. Mas eu quero pegar com você alguns pontos principais que acabam sendo o que mais o diabo se alimenta. O que mais tem sido de destilação, pó deixar do meio do caminho para ele se alimentar. E o primeiro que eu enumerei aqui é o vício. É a destilação do vício. Vai comigo em Gênesis capítulo 9, versículo 20. O que é essa destilação, Magela? É essa questão de deixar, é gotejar, pingar. Quando uma serpente ela pica uma pessoa, ou um ser, ela faz o quê? Ela destila veneno, gotas de veneno. Então, o destilar aqui na minha aplicação, é esse negócio de ficar pingando. Eu erro aqui, eu erro acolá, está pingando, está vendo? Olha o pó sendo derramado. Gênesis capítulo 9, versículo 20 diz o seguinte: sendo Noé lavrador, ele passou a plantar o que, queridos? Uma vinha. Versículo 21, bebendo do vinho, ele embriagou-se e se pôs nu dentro de sua casa. Um homem de Deus, um homem que é visto na Bíblia e na teologia como o segundo homem, porque após o dilúvio, tudo havia acabado. Noé dá início a tudo. Esse moço planta uma vinha, e aí ele bebe, enche a cara e começa a pecar. Começa a destilar um alimento, ou permitir que o pó caísse para ser alimento para o diabo. Um dos vícios, um dos problemas que mais acontece hoje na sociedade é o vício. E quando eu falo vício, eu não falo vício só em bebida. Bebida é um dos pequenos vícios. Eu falo vício em pornografia, eu falo vício em questão de jogo, de carta. São vícios que acabam sendo pozinhos depositados que eu e você deixa cair na caminhada, que é alimento próprio para o próprio diabo. Aí você começa jogando um pouquinho, daqui a pouco você está truco, daqui a pouco você está rato, daqui a pouco você já não está em casa, daqui a pouco você já está 6 horas da manhã, não chegou até agora, porque arrumou um tal de lugar para jogar um truco. Ou seja, talvez o jogo não seja o pecado, mas talvez o vício, a prática viciosa daquilo que eu faço, se transforma num pecado. Vocês concordam comigo, queridos? Amém? E aí isso se torna alimento. É o pó que o texto está dizendo aqui, que Satanás se alimenta. Aí começa a implantar uma infiltração no seu coração. Daqui a pouco, olha seu casamento pipocando. Daqui a pouco, olha o convívio com seus filhos pipocando. Por causa de quê? Por causa de um vício. É uma rachadura pequenininha e começou a esfarinhar na sua casa. Efésios capítulo 5, versículo 18. E aí, eu acho incrível essas coisas. Esses dias para trás, recebi uma pergunta que eu acho incrível essas perguntas. A pergunta que tem que ter ela: se crente pode beber? Cara, eu não sei onde as pessoas, elas têm na cabeça que crente pode... Irmão, põe ainda para você. Crente pode beber, queridos? Crente não bebe. Crente não pode beber. Efésios capítulo 5, versículo 18. O que diz Efésios capítulo 5, versículo 18? Vamos lá, 1, 2, 3. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Não está na minha mensagem aqui, mas vai lá comigo em Timóteo. Em 1 Timóteo,
1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Abre aí, sua Bíblia aí. É bom que você marca. Abre em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Esse aqui é o texto que todo mundo que quer arrumar margem para beber, acha na Bíblia e quer defender isso aqui. Encontrou aí? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Amém? Olha o que diz. Vamos lá. 1, 2, 3. Certo, e aí? Continua. 21. Não. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. E os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Agora o 22. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. O próximo. Não continue a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Esse texto aqui é o texto mestre para o povo perguntar se pode beber. Esse aqui é o texto. Vocês acharam o texto? Marca ele aí. Deixa eu explicar para você uma coisa. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Eu vou falar da parte teológica. Esse texto aqui está dizendo o seguinte: Paulo está orientando a Timóteo, porque Timóteo tinha várias dores estomacais. E o vinho desse contexto aqui do texto, que não é o de hoje, simboliza um remédio para aquela época. Hoje nós temos farmácia, temos Buscopan, temos tudo. Esse povo não tinha. Aí esse povo aqui tinha o vinho, que não é a bebida alcoólica. O vinho não é a bebida alcoólica que eu e você entende nesse contexto aqui. Aí Paulo diz o seguinte: olha, Timóteo, você está sofrendo dores estomacais? Toma o vinho. Porque o vinho é o remédio que pode sanar essa dor estomacal sua. Amém? Aí, se você entender no contexto, hoje nós temos água canalizada na nossa casa. A gente abre a torneira, água limpinha. Nesse tempo aqui não. Nesse tempo aqui a água não era tão pura como a nossa. Meu pai não pode tomar água normal da torneira porque dá pedra nos rins. E agora imagina Timóteo que estava sentindo. Aí Paulo orienta: olha, Timóteo, você está tendo alguns problemas estomacais. Toma, diminui nessa água aí, essa água que não está tão limpa, e toma um vinho para dar uma limpada no seu estômago. Mas não é bebida alcoólica. Vai comigo agora em 1 Timóteo capítulo 3. Pula para o Timóteo 3. Outro ponto que te mostra que de fato Paulo não está orientando a beber. Todo mundo encontrou? Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. O que diz aí no título da palavra aí? O que diz aí? Vamos lá, gente. O que diz aí no título? As qualificações dos bispos. Aí diz o seguinte: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, travei aqui. É muita emoção. Hospitaleiro e apto para ensinar. Olha o versículo 3. Não dado ao vinho. Não entregue ao vinho. Aí como é que você me explica o negócio? Em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo diz a Timóteo: olha, o bispo, o pastor, ele não pode ser entregue ao vinho. E no capítulo 5, ele vai... Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a destilação do vício é um problema que acaba sendo o pó que a serpente alimenta na vida do crente. Que seja na bebida alcoólica, que seja num vício de um jogo, que seja em qualquer espécie de vício. Viciou é alimento, é pó que Satanás está comendo. Fala assim: a destilação da mentira. Vai comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 9.
Então, o primeiro ponto aí que eu mostrei com você é a destilação do vício. Agora, a destilação da mentira. Colossenses capítulo 3, versículo 9. O que é que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 9, queridos? 1, 2, 3. E vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O texto é muito claro. Crente não mente. Não é só crente não, acho que homem não mente. Homem de Deus não deve mentir. Mulher de Deus não deve mentir. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Esse texto aqui é incrível também. Quer ver? Apocalipse 22, 15. O que é que diz aí, queridos? 1, 2, 3. E todos aqueles que amam. O que me chama a atenção não é nem o finalzinho do texto, que os idólatras, os mentirosos, é os cães. Por que os cães têm que cair de fora, cara? Eu não entendi isso não, Tiago. Por que os cães têm que cair de fora? Só que o texto está querendo dizer o seguinte: quando o texto fala, os cães ficarão de fora, está dizendo que é todo aquele que age como matilha, matando. Porque os cães selvagens, eles trabalham com o quê? Matilha. Então eles disseminam com matilha. Então todo aquele que age como matilha, matando, é semelhante àquele que vai ficar de fora do céu. Não é o cão, o cachorrinho, não. João capítulo 8, versículo 44. O que diz lá em João 8, 44? 1, 2, 3. Não, gente, vamos lá, vamos participar. 1, 2, 3, vamos lá. Vós sois do diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi o quê? E jamais se firmou na verdade. Mais um ponto aqui. A mentira, ela pertence a alguém. Essa mentira, ela tem um dono. E toda vez que você mente, você está submisso a esse dono, que é o próprio diabo. Toda vez que eu e você profere uma mentira, não firma na verdade, nós estamos destilando pó por aí, que serve de alimento para Satanás agir na nossa vida. Fala comigo assim, a destilação da inveja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, e de toda sorte de maledicências. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, o versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Outro ponto aí que é destilação, é soltar pó para o inimigo alimentar. A inveja. O que é inveja? A inveja não é só querer o que o outro tem. É querer que o outro tem e querer que o outro não tenha aquilo que é dele. Quem está entendendo? Eu achar o estilo do Alan, do Ian bonito e querer copiar para mim não é inveja. Mas eu querer que eu tenha o que ele tem e que ele não tem o que ele tem, isso é inveja. E toda vez que eu e você pratica atos de inveja, nós estamos deixando cair uma poeirinha no chão. O pó está saindo da gente. E esse pó é a alimentação para o diabo. Aí tem hora que a gente não entende algumas coisas. Por que eu estou frio espiritualmente? Por que eu não consigo levantar de madrugada e orar mais ao Senhor? Por que eu não consigo mais fazer jejum? Por que eu não consigo mais fazer nada diante do Senhor? Sabe por quê? Porque talvez as minhas atitudes e as suas atitudes têm destilado pó no meio do caminho. E aí Satanás tem o quê? Aproveitado, porque o pó simboliza alimento para ele. Se eu e você praticar atos de graça diante do Senhor, se eu e você for de certa forma humilde,
simples, amante da palavra do Senhor, automaticamente a dieta de Satanás vai para o beleléu. Mas se eu e você tem uma prática de pecado assídua, Satanás ele é vivificado nas nossas ações. Vocês concordam comigo? É preciso mortificar a carne. Dizer uma verdade para vocês, a carne, queridos, ela não morre. A carne não morre. Enquanto você for matéria, essa carne não morre. Você não mata a carne. O pastor que falou com você que a sua carne está morta, ele errou em dizer. Ele foi simples em dizer isso para você. Porque imagina, a sua carne não morre. O que eu e você precisa fazer é mortificar a carne. Que significa enfraquecer a carne. Mas morrer não morre não. O desejo, a raiva, ela está lá. A vontade de esganar o cara está lá. Aí o que eu preciso fazer? Me apegar com o Espírito. Amém, queridos? A carne não morre não. Ela está viva. E se eu e você não alimentar o Espírito, automaticamente, essa carne ela vai pulsar com vida dentro de você. Se eu e você não apegar com Cristo Jesus, ser amante da palavra, orar, buscar o Senhor em jejum, essa carne ela vai conseguir ficar fortificada dentro de você. E aí, a carne fortificada é alimento para Satanás. Fala comigo assim, a destilação da preguiça é outro princípio aí que acontece com muita gente. Preguiça. Provérbios capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com mão remissa, ele se empobrece. Mas as mãos dos diligentes, ele vem a enriquecer-se. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Pela muita preguiça, desaba o teto, e pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Cara, preguiça é trem do cão. Preguiça é alimento para o diabo. A preguiça é um alimento fortíssimo para o diabo trabalhar na vida da gente. Porque aí você tem preguiça, você não levanta cedo, você não consegue fazer uma caminhada, você não tem disposição para estudar, você não tem disposição para fazer nada, aí você fica parado, você não consegue desenvolver. E aí diz um velho sábio, diz que mente vazia é oficina para quem, querido? Para o diabo. Aí você tem preguiça, você não consegue desenvolver, você não estuda, você não faz nada, você não vai para frente, não vai para trás, você fica inerte. E aí é um alimento fortíssimo para o diabo. Vai comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. E eu quero ler esse texto com você, fazendo as palavras do apóstolo Paulo nesse texto, as minhas palavras para você aqui nessa noite, para mim nessa noite. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Quero usar essas palavras de Paulo aqui, fazer as minhas palavras para mim e para você nessa noite. Olha o que diz. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura, a um só esposo, que é Cristo. Mas meu receio é que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, a minha mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sabe por que eu trouxe essa mensagem de Deus para o seu coração? É para você não ficar servindo de garçom para Satanás. É para que eu e você não fique servindo de garçom para o diabo, servindo de bandeja, pecado para ele se alimentar. Irmãos, alimenta o Espírito. Amém? Ou, dá atenção para o Espírito. Sabe por que às vezes existe uma frieza espiritual e que a gente não pode negar que existe dentro da gente? É porque a gente não está alimentando o Espírito. Não estou dizendo nada na igreja, estou dizendo no pessoal. Estou dizendo no pessoal, na nossa casa. Quantos aqui acham fáceis levantar de madrugada para orar, levanta a mão? Eu acho difícil. Só que se eu tiver com uma vida assídua no Espírito Santo, buscando a presença de Deus, parece que Ele desperta a gente. Não é verdade? Parece que Ele desperta a gente. Fala, Deus, me acorda, me ajuda. Magela, o Espírito Santo desperta a gente. Desperta. Ele incomoda e você acorda e você quer buscá-lo. Mas se eu e você
dá mais atenção para as coisas do mundo. A nossa alimentação tem sido para o diabo. Não acorda não. Menino do céu, pega num sono brabo, que não acorda de jeito nenhum. Lucas capítulo 10, versículo 19. E talvez esse texto aqui fique mais claro para você hoje. Lucas capítulo 10, versículo 19. Esse texto aqui é um texto que a gente usa para diversos pontos. Mas eu quero te mostrar com essa perspectiva de visão. Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Não, gente, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Eu quero ler com vocês embaixo, vamos lá. 1, 2, 3. Em serpentes e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Esse texto aqui é um texto que pode ser levado pela perspectiva espiritual, mas também pode ser aplicado no que eu quero dizer para você. Quando esse texto aqui diz: eis aí vós, dei autoridade para pisardes em serpentes, significa que quando eu e você parar de alimentar a serpente com as nossas atitudes, com as nossas ações pecaminosas, nós estamos pisando na serpente, que é o diabo. Amém, gente? Quando as nossas atitudes se tornam semelhantes com as atitudes do Senhor, de fato, nós estamos pisando na serpente, que significa o diabo aqui. O que é que eu e você precisa enxergar nesse texto? A minha atitude perante o Senhor, as nossas atitudes perante o Senhor, têm o poder de pisar em serpentes e escorpiões. Basta eu e você parar de dar atenção ao pecado e dar atenção ao Espírito Santo. Não vai ler esse texto aqui e sair amanhã pisando em cascavel, e não vai dar errado para você. Vai dar errado. Eu já fui picado de escorpião e dói demais. Mas o texto quer dizer o seguinte, que a partir do momento que eu e você para de dar ousadia para o pecado, nós estamos enfraquecendo o diabo, porque ele fica sem alimento. Então nós estamos pisando no diabo. Amém, queridos? E nós temos autoridade em Cristo Jesus para parar de deixar cair destilação de pó no meio do caminho. Nós temos autoridade. Eu e você temos autoridade em Cristo Jesus, que se a gente já pegar com o Espírito Santo, nós conseguimos andar em uma novidade de vida. A segunda coisa que eu aprendo com você é pelo nome de Jesus que nós podemos vencer o inimigo. É pelo nome de Jesus que nós podemos vencer aquilo que está nos matando. Talvez dentro de você tenha uma ferida que não foi curada, sabe por quê? Porque as suas atitudes não têm permitido que o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, possa entrar em você e curar você. Irmãos, o que nós precisamos fazer é dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir no nosso coração. Amém? Oh, aleluia. Te faço uma pergunta. Qual é a sua escolha? Eu e você, vai continuar alimentando a serpente? Eu e você vai continuar na vida de pecado? Eu e você vai continuar na prática da mentira? Eu e você vai continuar viciado em pornografia? Eu e você vai continuar viciado em jogos? Vai comigo em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Quero trazer para você uma solução aqui nessa noite. Nós vamos ler junto esse texto. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Querido, não tem uma solução para mim e para você com o que já aconteceu. Já não tem como apagar aquilo que já aconteceu. Mas o advogado fiel e justo, ele pode escrever uma nova história na sua vida. Amém? Basta você deixar. Salmos de número 86, versículo 5. Olha o que diz em Salmos de número 86, versículo 5, Tiago. Pois tu, Senhor, és bom e é compassivo,
é abundante em benignidade para com todos os que te invocam. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esse para mim que é o texto mais lindo que eu coloquei aqui hoje. 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías 43, versículo 25. Olha que texto. 1, 2, 3. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu já não me lembro mais. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ler esse texto em pé, tendo essa convicção em que Paulo fala aos Colossenses. Capítulo, vamos lá, 1, 2, 3. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Querido, eu não sei como você levou sua vida até hoje, eu não sei como você tem levado sua vida até agora, nesse momento. Não sei se você tem alimentado a serpente, não sei se os seus atos têm sido os atos que têm agradado o Espírito Santo, não sei se os seus atos têm agradado a carne, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Ele pode nos tirar do lamaçal do pecado. Esse Jesus que eu estou falando com você, Ele se faz presente aqui hoje, nessa noite, no nosso meio. A presença dEle é real. Você pode glorificar o nome dEle por isso. Cristo, Jesus, não está preocupado com as suas transgressões, com o seu pecado. Ele está preocupado mais em lavar você, te dar uma nova direção. Ele está preocupado mais em purificar a sua alma, o seu espírito, do que te acusar. Basta você receber esse Deus em sua vida. Basta você reconhecer esse Senhor como o Senhor supremo da sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa caminhar em novidade de vida. Eu vou deixar de pecar? Você vai deixar de pecar? Não. Só que o pecado não pode ser uma prática corriqueira da minha vida. Tem que ser algo acidental. Porque nessa noite você entendeu que a serpente alimenta do pó, e nós somos o pó. Se eu e você parar de produzir pecado, nós não estamos alimentando o diabo. Mas se eu e você produzir só pó, só imundícia, destilação no meio do caminho, nós estamos alimentando o diabo. Eu te convido nessa noite, você que faz parte desse corpo aqui na terra, na igreja, alimentar seu espírito, alimentar seu espírito, alimentar o seu espírito e mortificar a sua carne. Olha, irmão, não é quantidade de tempo, não é cargo, não é nada disso, é vida entregue para Jesus. Você pode ser o melhor diácono aqui da igreja, você pode ser o melhor pastor, o melhor obreiro, o melhor crente, a melhor ovelha, ter os melhores comportamentos que podem ser tidos, mas se você não tiver um compromisso com Jesus, de nada isso vale. Eu te convido a fechar seus olhos nesse momento. Tiago, belisca algo para nós aí. Eu quero orar com você. Meu Jesus maravilhoso, Você pode cantar isso primeiro? minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração,
firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Escute o que eu quero falar com você. Eu quero te incentivar nessa noite a ler a sua Bíblia. Eu quero te incentivar nessa noite a fazer um devocional na sua casa, a tirar um tempo de oração com o Senhor. E eu duvido que se esse Deus não vai manifestar a você, eu duvido que esse Deus não vai manifestar no seu coração, eu duvido que as palavras que estão aqui não vão saltar nos seus olhos e você vai ver algo novo acontecer. Oh, querido, a gente não está percebendo o que está acontecendo no mundo, não. Cara, o mundo está acabando, as coisas estão acabando, tudo está acabando, está tudo diferente, está tudo anormal. Ou o momento que nós precisamos mais apegar com Deus é agora, é o hoje. Oh, não deixa seu amor esfriar não, Senhor. Não deixa você ser o garçom que traz a comida para a serpente, não, Senhor. Vamos apegar com Deus, querido. Vamos congregar, querido. Vamos amar a Bíblia. Vamos reconhecer o Senhor como nosso Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas no tempo certo, na hora certa. O Deus sabe o que você precisa. Se apegue ao Senhor. Ame a palavra de Deus. Busque ao Senhor. Jejue. Sabe, faça algo para o Senhor. Que na verdade o sacrifício não é algo para o Senhor, é algo para você, porque é você que recebe o benefício. Quando eu faço um jejum, eu não estou fazendo jejum para Deus. Na verdade o jejum serve para mim, porque a bênção é para a minha vida. Oh, querido, busca ao Senhor. O texto diz que o amor de muitos se esfriar. Não pode ser eu e você não. Amém? Eu quero orar com você mesmo assim. Pai, nós estamos aqui na tua casa e nós entendemos a mensagem aqui hoje de forma bem simples, de forma bem clara, mas é a palavra do Senhor. Oh Jesus, não permita que meu coração venha desfalecer diante do Senhor. Não permita que eu seja garçom para a serpente. Oh Jesus, faça com que eu ame mais a tua palavra. Faça com que eu ame mais congregar. Faça com que eu ame mais a mensagem do Evangelho. Me faz amar a oração. Jesus, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu Santo Espírito dentro de mim para me fortalecer. Porque se eu permitir a carne, ela vai me dominar, ela vai me matar, ela vai alimentar o diabo. Oh Jesus, me ajuda nas minhas fraquezas. Me fortalece, me faz um homem melhor, me faz uma mulher melhor diante do Senhor. Oh Jesus, me ajuda. Socorre-me, Senhor. Me fortalece para que eu não sirva de agente que alimenta o diabo. Querido, que essa semana seja uma semana de bênçãos na sua vida. Que Deus te dê a oportunidade de você exercer o amor dele por alguém. Que Deus te dê a oportunidade de você perdoar alguém nessa semana. Amém? Que Deus dê a oportunidade para você pregar o Evangelho para uma pessoa nessa semana. Que alguém possa ver você e dizer: cara, você tem a presença de Cristo. Eu vejo que você é diferente. Você recebe isso. Diga assim: eu recebo na minha vida. Eu sou abençoado. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo possa repousar sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Você pertence ao Senhor, querido. Vá em paz. Deus te abençoe. Beijo no seu coração e boa noite.